Um rei que desafiou Deus e viu o impossível acontecer diante de seus olhos. Este é Nabucodonosor, rei da Babilônia antiga, que no auge de seu poder mandou queimar 3 judeus que se recusaram a adorá-lo como um deus. Num episódio conhecido como a Estátua de Ouro de Nabucodonosor, o rei, mesmo com todo o seu orgulho e tirania, foi capaz de ser humilde, reconhecendo a soberania divina. Nabucodonosor destacava-se por seu poder e ambição. Suas conquistas expandiram o império, e ele é lembrado pela construção dos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Governante implacável, também foi protagonista de episódios bíblicos marcantes. Um deles é relatado no livro de Daniel, quando Nabucodonosor, convencido de que merecia ser adorado como um deus, fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles se reuniram e ficaram em pé diante dela quando o mensageiro proclamou em alta voz, conforme Daniel, capítulo 3, versículos 4 a 6. Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, como vemos em Daniel, capítulo 3, versículos 9 a 12. Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Então, após o reconhecimento dos 3 judeus rebeldes, o rei furioso mandou chamá-los. E assim que eles foram conduzidos à presença de Nabucodonosor, foram questionados, como consta em Daniel, capítulo 3, versículos 14 e 15. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor já havia tentado tirar a identidade cultural dos judeus, que estavam exilados na Babilônia, fazendo com que todos mudassem de nome, justificando essa ação como uma espécie de renascimento para a nova vida. Foi assim que Ananias, Misael e Azarias passaram a ser conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abednego, respectivamente. E agora, além da perda da identidade, eram obrigados a perder a sua fé. Nabucodonosor acreditava que, com a sua estátua de ouro e a ameaça de morte na fornalha, todos cederiam, mas foi surpreendido com a resposta dos 3 judeus resilientes, conforme Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Devido à insubordinação de seus administradores, Nabucodonosor ficou tão furioso que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército
amarrassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Os primeiros a morrerem, entretanto, foram os soldados que arremessaram os 3 judeus para dentro da fornalha. Tal era o calor abominável que a boca da furna irradiava para fora. A intensidade da luz era tão intensa que não se podia ver nada a um primeiro momento, o que gerou uma profunda decepção a todos que assistiam. À medida que o fogo baixava, era possível ver os 3 judeus na fornalha. Contrariando ao que todos esperaram, eles não estavam se contorcendo, mas dançando e cantando glórias ao Senhor. Nabucodonosor também assistia ao espetáculo impressionante, ainda mais espantado que os outros, pois havia percebido um outro fato singular citado em Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Quando os 3 judeus saíram do fogo, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, conforme relatado em Daniel, capítulo 3, versículos 28 a 30. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego seja despedaçado, e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abed-nego na província da Babilônia. A jornada de Nabucodonosor, desde a arrogância até o reconhecimento da autoridade suprema de Deus, reflete uma verdade central do Evangelho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Apesar de não ter se convertido à fé dos judeus, Nabucodonosor soube reconhecer com humildade o poder soberano de Deus, verdade suprema e infinitamente maior do que qualquer religião.